O dia em que minha filha me ligou dizendo: "Vendi sua casa e seu carro para viajar à Europa", foi o dia em que eu sorri, porque ela não sabia que a casa que vendeu nunca poderia ser vendida por ela. Eu estava sentada naquela cadeira desconfortável de plástico verde da sala de espera do Dr. Antônio quando meu celular tocou. Era Fernanda, minha filha. Sua voz soava estranha, quase fria, quando disse: "Mãe, amanhã vou viajar para a Europa com o Bruno. Sua casa de praia e seu Corolla já foram vendidos. Precisávamos do dinheiro urgente. Tchau." E desligou assim, sem mais. 32 anos criando ela, me sacrificando por ela, e me descarta como se eu fosse lixo. Mas respirei fundo e sorri, porque havia algo que minha querida filha não sabia. Meu nome é Maria Helena Santos Silva, tenho 58 anos, e até esse momento eu pensava que conhecia minha filha. Havia ficado viúva há 6 anos. João Carlos, meu marido, morreu de complicações cardíacas enquanto assistíamos ao Jornal da Noite, como fazíamos todas as noites há 32 anos. Naquela noite, ele havia me servido chá de camomila e biscoitos de polvilho, como sempre fazia quando eu estava nervosa por causa dos exames médicos. "Relaxa, meu amor", me disse, dando um beijo na testa. "Amanhã você vai descobrir que está tudo bem." Foram suas últimas palavras. Desde então, Fernanda havia se tornado mais presente na minha vida. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Vinha me visitar 2 vezes na semana, me levava ao mercado, me acompanhava nas consultas médicas. "Mãe, você precisa se cuidar mais agora que está sozinha", me dizia com aquele sorriso que eu pensava que era de amor, mas que agora entendo que era de conveniência. A casa de praia em Canasvieiras havia sido nosso refúgio durante anos. João Carlos e eu a compramos quando Fernanda tinha 15 anos, com muito esforço e parcelas que duraram 1 década. Cada verão íamos para lá. Construíamos memórias, comemorávamos aniversários, Natal. Fernanda levava os namorados, depois o Bruno, depois o pequeno Lucas. Eu cozinhava para todos, lavava roupa, arrumava a casa. Era nossa tradição familiar. Nunca imaginei que ela veria aquilo apenas como dinheiro. E o Corolla, aquele carro que João Carlos cuidava como se fosse um filho. Lavava todo domingo, trocava óleo religiosamente, sempre estacionado no mesmo lugar debaixo da mangueira. Fernanda sabia o que aquele carro significava para mim. Era o último pedaço dele que me restava. O cheiro dele ainda estava impregnado nos bancos. Suas músicas sertanejas ainda estavam no rádio. Quando ela desligou o telefone, fiquei ali sentada naquela cadeira desconfortável, rodeada de outras pessoas doentes, e pela primeira vez em meses, não chorei. Algo estranho aconteceu dentro de mim, uma calma que não sentia desde a morte do João Carlos, porque nesse momento lembrei de algo que havia esquecido completamente. 3 semanas antes de morrer, João Carlos havia me entregado uma pasta marrom. "Helena, guarda isso no armário do quarto. Se alguma coisa acontecer comigo, abre só depois de um tempo, quando você se sentir preparada." Eu guardei sem pensar muito. Depois do funeral, com tanta dor e tantos papéis para resolver, simplesmente esqueci que existia. A enfermeira me chamou para entrar no consultório. O Dr. Antônio me examinou, disse que meu coração estava bem para a idade, que eu só precisava diminuir o sal e caminhar mais. Eu concordava e sorria, mas minha cabeça estava longe dali. Estava pensando naquela pasta, na frieza da voz da Fernanda, em como o Bruno provavelmente estava por trás de tudo isso. Ele nunca gostou de mim. Sempre me tratou como se eu fosse um estorbo. Saí do consultório e caminhei devagar até o ponto de ônibus. Não tinha mais carro, segundo a Fernanda. Mas enquanto esperava o coletivo, não conseguia evitar um sorriso. Havia algo quase poético em tudo isso. Minha filha acreditava que tinha me deixado sem nada. Mas o que ela não sabia era que João Carlos, meu querido João Carlos, sempre foi um homem muito esperto. O ônibus chegou e me sentei perto da janela. Olhei a cidade passar, as casas, as lojas, as pessoas correndo de um lado para outro, cada uma com suas próprias tragédias, seus próprios segredos. Eu também tinha os meus e estava prestes a descobri-los. Quando cheguei em casa, subi direto para o quarto. Abri o armário e lá estava a pasta marrom, exatamente onde a tinha deixado. Minhas mãos tremeram um pouco ao pegá-la.
Podia sentir que havia vários documentos dentro. João Carlos havia escrito meu nome na frente com sua letra caprichada. Me sentei na cama que dividimos por tantos anos e respirei fundo. Lá fora estava começando a escurecer e a casa se enchia daquelas sombras conhecidas que já não me assustavam mais. Abri a pasta devagar, como se estivesse desembrulhando um presente de aniversário. O que encontrei lá dentro me deixou sem fôlego. Havia documentos de cartório, escrituras, comprovantes bancários e uma carta escrita à mão pelo João Carlos. Meus olhos encheram de lágrimas enquanto lia sua letra familiar. Minha querida Helena, se você está lendo isso, significa que não estou mais ao seu lado. Me perdoa por não ter contado tudo enquanto estava vivo, mas eu queria te proteger das preocupações. Durante esses anos, investi nossas economias em imóveis e negócios. Não temos só a casa de praia, temos outras 5 propriedades, incluindo o prédio onde a Fernanda mora com o Bruno. Também temos cotas em 2 empresas que valem mais do que você pode imaginar. Você é rica, meu amor. Sempre foi rica, mas agora está no papel também. Minhas mãos tremeram enquanto revisava os documentos. Havia escrituras de casas em diferentes bairros de Florianópolis, um apartamento no centro, um pequeno hotel na Praia do Forte e, efetivamente, o edifício de 15 andares onde minha filha morava. João Carlos havia sido o proprietário silencioso durante os últimos 8 anos, mas tinha colocado tudo no nome de uma empresa que eu nem sabia que existia. Segundo os papéis, eu era a única herdeira dessa empresa. Havia também extratos bancários de contas que nunca soube que existiam. Números que pareciam irreais. João Carlos havia sido motorista de ônibus por 35 anos, mas aparentemente também tinha sido um investidor muito inteligente. Cada centavo que economizávamos, cada sacrifício que fazíamos, ele multiplicava em silêncio. E eu nunca soube de nada. Na carta, João Carlos explicava que manteve tudo em segredo porque não queria que eu me preocupasse com dinheiro, nem que a Fernanda soubesse da nossa situação financeira real. Você conhece nossa filha, Helena. Se ela soubesse que temos tanto dinheiro, a atitude dela mudaria. Quero que ela nos ame pelo que somos, não pelo que temos. Que ironia! Nossa filha nos abandonou pensando que não tínhamos nada, quando na verdade tínhamos tudo. E a casa de praia que ela vendeu, segundo os documentos, estava registrada no nome da empresa, não no meu nome pessoal. A venda havia sido completamente ilegal. Aquela noite não consegui dormir. Caminhei pela casa tocando os móveis velhos, os enfeites que a Fernanda sempre criticava por serem antiquados. Olhei as fotos da família penduradas na parede, especialmente aquela onde ela tinha 7 anos e estava no colo do João Carlos rindo. Onde estava aquela menina doce, quando ela se transformou numa pessoa tão calculista? No dia seguinte, bem cedo, o telefone tocou. Era Fernanda de novo. Sua voz soava diferente, mais suave, mas eu já tinha aprendido a desconfiar dessas mudanças de tom. Mãe, como você está? Queria avisar que já fizemos a transferência do dinheiro da casa e do carro. Depositamos sua parte na sua conta. Minha parte? Perguntei mantendo a voz calma. Sim, mãe. Claro que não íamos deixar você sem nada. Demos 30% para você. É justo, não é? Nós precisamos do dinheiro para o investimento na Europa. O Bruno tem uma oportunidade de negócio incrível lá. 30% das minhas próprias coisas. Que generosa. Entendo, filha. E quando vocês viajam? Hoje à tarde. Já estamos com as malas prontas. Vamos ficar fora pelo menos 6 meses, talvez mais se o negócio der certo. Mas não se preocupe, mãe. Quando voltarmos, ajudamos você a encontrar um apartamento pequeno, algo mais adequado para suas necessidades. Adequado para minhas necessidades. Como se ela soubesse quais eram minhas necessidades. Está bem, Fernanda. Tenha uma boa viagem. Ai, mãe, sabia que você ia entender. Você sempre foi muito compreensiva. A gente te ama muito. E desligou. Fiquei ali com o telefone na mão e pela primeira vez em meses eu ri. Ri como não ria desde que o João Carlos morreu. A situação era tão absurda que chegava a ser cômica. Minha filha havia me roubado, me expulsado da minha própria casa, me falado com uma condescendência insuportável, e tudo para financiar uma aventura europeia que provavelmente seria um desastre. Mas o que mais me doía não era o dinheiro. Era a facilidade com que ela me descartou.
32 anos de vida dedicados a ela, de sacrifícios, de amor incondicional, e ela me eliminou da vida dela com 2 ligações telefônicas. Isso sim doía. Verifiquei minha conta bancária no computador. Realmente tinham depositado uma quantia que para eles devia parecer generosa, mas que para mim era uma piada. Venderam a casa de praia por muito menos do que valia, certamente porque precisavam do dinheiro rápido, e o Corolla do João Carlos foi praticamente dado. Naquela tarde, da minha janela, vi Fernanda e Bruno colocando malas num táxi. Ele carregava 2 malas enormes, ela levava uma bolsa de viagem que parecia muito cara. Os vi rindo, se beijando, fazendo planos. Pareciam 2 adolescentes empolgados com uma aventura. Nunca olharam para minha janela. Nunca se despediram. Quando o táxi foi embora, me sentei na cozinha com uma xícara de café e os documentos do João Carlos espalhados sobre a mesa. Tinha que tomar decisões. Podia ligar para um advogado, reclamar minhas propriedades, recuperar tudo que me tiraram. Mas algo me dizia que havia uma maneira melhor de lidar com isso. Uma maneira mais educativa. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Sonhei com o João Carlos. Ele estava sentado na sua poltrona favorita lendo o jornal, como todas as manhãs. Quando me viu, sorriu e disse: "Já era hora, meu amor. Já era hora de você se defender." Acordei com uma sensação estranha. Não era exatamente felicidade, mas também não era a tristeza que sentia há meses. Era algo parecido com determinação. Pela primeira vez, desde a morte do João Carlos, eu tinha um propósito claro. Ia recuperar o que era meu, mas não da maneira que a Fernanda esperava. Nos dias seguintes, comecei a entender a extensão da minha nova realidade. Liguei para o Dr. Sebastião, o advogado que havia cuidado dos papéis do João Carlos quando ele morreu. Ele ficou surpreso quando lhe mostrei os documentos da pasta marrom. "Dona Helena, seu marido era um homem muito previdente. Estes investimentos foram feitos ao longo de 15 anos, sempre com muito cuidado e estratégia." Ele ajustou os óculos enquanto revisava as escrituras. "A senhora é proprietária de um patrimônio considerável, incluindo o edifício onde sua filha mora." Enquanto isso, mantinha minha rotina normal. Todas as manhãs, acordava. Tomava café da manhã sozinha, regava as plantas do quintal que João Carlos tanto amava. Os vizinhos me cumprimentavam com aquela mistura de pena e curiosidade que reservam para as viúvas recentes. Dona Carmen, minha vizinha de sempre, se aproximou de mim numa tarde enquanto eu varria a calçada. "Helena, querida, é verdade que a Fernanda viajou para a Europa e te deixou sozinha?" Sua voz carregava aquela preocupação genuína de quem conhece a família há décadas. "Sim, Carmen. Ela foi com o Bruno tentar um negócio lá fora. Não mencionei nada sobre a venda das propriedades. Ainda não era hora. E como você vai se virar, filha? Todo mundo sabe que o João Carlos não deixou muito dinheiro guardado." Se ela soubesse a verdade, pensei. "Não se preocupe comigo, vou dar um jeito." Dona Carmen me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem. Era a mesma cara que recebi depois do funeral. Compaixão misturada com um pouco de alívio por não ser a tragédia dela. "Olha, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você me chama, viu?" Essas conversas se repetiam constantemente. O açougueiro, a padeira, a moça da farmácia, todos me falavam com esse tom suave que usam com os desafortunados. E eu concordava, agradecia a preocupação, mas por dentro, uma parte de mim estava se divertindo com essa atuação. Era como viver uma vida dupla. Durante as primeiras semanas, Fernanda não deu notícias. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nem sequer uma foto das férias. Para ela, eu tinha deixado de existir no momento em que conseguiu o dinheiro que precisava. Mas eu sabia que isso ia mudar em breve. Dr. Sebastião me ligou numa quarta-feira com novidades. "Dona Helena, conseguimos anular a venda da casa de praia. A transação era completamente ilegal, já que a propriedade estava registrada no nome da empresa, não no seu nome pessoal. Os compradores vão receber o dinheiro de volta sem problemas." "Excelente, doutor." "E o prédio onde a Fernanda mora? Esse é mais complicado. Tecnicamente, a senhora sempre foi a proprietária através da empresa, mas vamos precisar fazer algumas mudanças administrativas para que tenha controle direto. Deve levar umas 3 semanas.
Depois de desligar, me sentei na cozinha com meu café e pensei na Fernanda. Fazia um mês que estava na Europa e eu não sabia nada dela. Para mim, ela tinha deixado de existir no momento em que me descartou. Mas eu sabia que isso mudaria logo. Decidi visitar a casa de praia. Peguei o ônibus para Canasvieiras, a mesma rota que João Carlos e eu fazíamos centenas de vezes. A casa estava exatamente como lembrava. Pequena, pintada de amarelo claro, com uma varanda que dava para o mar. Os novos proprietários tinham colocado algumas plantas em vasos, mas fora isso, estava igual. Me sentei na calçada em frente e fiquei olhando por 1 hora. Lembrei das tardes de verão quando Fernanda era pequena, correndo na praia, fazendo castelos de areia. João Carlos preparando churrasco na churrasqueira que ele mesmo construiu, enquanto eu fazia salada de maionese na cozinha. Fernanda trazendo amigos, depois namorados, depois o Bruno. Todos aqueles momentos felizes que ela reduziu a uma simples transação comercial. Um senhor de idade saiu da casa e me viu sentada ali. Se aproximou com curiosidade. "A senhora está bem?" "Sim, obrigada. Só estou lembrando de algumas coisas." "Conhecia os antigos proprietários?" "Conhecia muito bem." "Que lástima o que aconteceu. Nos disseram que a senhora idosa estava muito doente e precisava vender rápido. Nós achamos que era uma pechincha, mas agora soubemos que a venda não era legal. Tivemos que devolver a casa." "Vocês a conheceram pessoalmente?" "Não. Tudo foi feito através de intermediários, mas nos disseram que a filha estava cuidando de tudo porque a mãe não conseguia mais." Que situação triste. Se ele soubesse quão triste era realmente, pensei. "Bem, me alegra que vocês não tenham perdido o dinheiro." "Sim. Por sorte, tudo se resolveu bem. Agora temos que procurar outra casa, mas essa aqui a gente tinha gostado muito." Fui embora dali com o coração apertado. Não era só o dinheiro que me doía. Era a facilidade com que Fernanda tinha mentido sobre mim. Inventou uma história sobre minha doença. Usou minha suposta vulnerabilidade para justificar as ações dela. Para ela, eu não era uma pessoa com sentimentos. Era um obstáculo que precisava ser removido. Naquela noite, Dr. Sebastião me ligou de novo. "Dona Helena, preciso falar com a senhora sobre outra coisa. Descobri que sua filha também vendeu o Corolla do seu marido." "Eu sei, doutor." Ela me contou. "O problema é que o carro estava mesmo no seu nome, mas sua filha tinha uma procuração que permitia a venda." "A senhora lembra de ter assinado isso?" Ali estava. O momento em que Fernanda começou a planejar tudo isso. Lembrei vagamente de ter assinado alguns papéis que ela trouxe alguns meses depois da morte do João Carlos, dizendo que eram para facilitar os trâmites da herança. Eu estava tão confusa pela dor que assinei sem ler. "Entendo, doutor. Tem como recuperar o carro?" "Podemos tentar, mas vai ser mais complicado. Vamos precisar provar que a senhora assinou a procuração sob coação ou engano." "Então vamos fazer isso. Quero recuperar tudo que me tiraram." Durante as semanas seguintes, desenvolvi uma rotina estranha. De manhã era a viúva pobre que todos conheciam. Saía para comprar o essencial, conversava com os vizinhos, mantinha as aparências. Mas à tarde me transformava numa empresária, estudando os documentos do João Carlos, conversando com o Dr. Sebastião, planejando o meu próximo movimento. Aprendi coisas sobre finanças que nunca pensei que precisaria saber. Descobri que João Carlos tinha sido muito mais esperto do que eu imaginava. Cada investimento dele foi calculado cuidadosamente. O prédio onde Fernanda morava, por exemplo, não só era rentável pelos aluguéis, mas estava numa área que estava se valorizando rapidamente. Também descobri que Bruno, o marido da Fernanda, tinha dívidas. Muitas dívidas. Tinha pedido empréstimos usando como garantia o apartamento onde moravam, sem saber que ele não era o verdadeiro proprietário. Quando os bancos descobrissem isso, ele teria problemas sérios. Dr. Sebastião me ligou numa sexta-feira com notícias importantes. "Dona Helena, terminamos todos os trâmites. A senhora agora tem controle total de todas as suas propriedades. Também consegui recuperar o Corolla do seu marido." "Excelente trabalho, doutor. Agora preciso que me ajude com mais uma coisa." "Diga, Dona Helena." "Quero que prepare uma carta de despejo para minha filha." Houve um silêncio do outro lado da linha. "Dona Helena, tem certeza que quer fazer isso?" "Tenho certeza absoluta. Ela decidiu que eu não era importante na vida dela. Agora vai descobrir o quanto eu sou importante." "Entendo.
Quer que eu mande a carta para a Europa? Não, doutor. Quero que entregue quando ela voltar. Tenho a sensação de que vai ser muito em breve. Eu não estava errada. Naquela mesma tarde, Dona Carmen veio correndo na minha casa com fofocas frescas do bairro. Helena, você sabia que o Bruno está com problemas no banco? Minha prima que trabalha lá me contou que estão investigando uns empréstimos que ele pegou usando como garantia o apartamento onde eles moram, mas parece que o apartamento não é dele. Sério? Sim, e tem mais. Parece que a Fernanda não sabia de nada. Estão dizendo que ela vai ter que voltar da Europa para resolver essa confusão. Perfeito. Tudo estava saindo exatamente como eu esperava. Fernanda tinha confiado no Bruno. Tinha sacrificado sua relação comigo por ele. E agora estava descobrindo que ele não era o homem que ela pensava. Naquela noite me sentei na varanda com uma xícara de chá e olhei as estrelas. João Carlos sempre dizia que as estrelas eram as almas das pessoas que tinham vivido uma vida completa, cuidando das famílias desde o céu. Se isso era verdade, então ele estava lá em cima, vendo como seu plano se desenvolvia perfeitamente. Obrigada, meu amor, falei para o céu. Obrigada por cuidar de mim mesmo depois da sua morte. No dia seguinte, Dr. Sebastião me ligou cedo. Dona Helena, tem novidades. Sua filha acabou de chegar ao país. Está no aeroporto, sozinha. Sozinha? Sim, aparentemente o Bruno ficou na Europa. Há rumores de que eles brigaram feio. Entendo. Já mandou a carta? Vou mandar hoje mesmo. Ela deve receber amanhã. Desliguei o telefone e fiquei ali na cozinha sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. Depois de tantas semanas de planejamento silencioso, finalmente tinha chegado o momento do primeiro movimento real. Fernanda estava prestes a descobrir que sua mãe não era a vítima indefesa que ela pensava. Fernanda chegou ao apartamento numa terça-feira à noite. Eu soube porque Dona Carmen veio me contar no dia seguinte que tinha visto minha filha subindo com uma mala só, com cara terrível, pálida, com olheiras, como se tivesse chorado durante todo o voo. E sozinha, completamente sozinha. O Bruno havia ficado na Europa, e quando o porteiro perguntou pelas chaves, ela não tinha. Teve que pedir para o síndico abrir com a cópia de emergência. Bruno ficou com as chaves, o que significava que provavelmente tinha decidido não voltar. Ou talvez Fernanda tivesse descoberto alguma coisa sobre ele e fugido. De qualquer forma, minha filha estava de volta e muito em breve receberia meu pequeno presente de boas-vindas. Dr. Sebastião me ligou naquela mesma tarde, confirmando que a carta foi entregada há 1 hora. O porteiro havia confirmado que Fernanda recebeu pessoalmente. 30 dias para desocupar o apartamento, conforme determina a lei. Quando ele me perguntou se eu tinha certeza que queria fazer isso, eu respondi que minha filha me expulsou da minha própria casa com uma ligação telefônica de 2 minutos, me vendeu minhas coisas sem me perguntar, me tratou como se eu fosse lixo. Agora, ela ia aprender que as ações têm consequências. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada imaginando a cara da Fernanda quando lesse a carta. A confusão inicial, depois a incredulidade, depois o pânico. Provavelmente pensaria que era um erro, que alguém estava tentando aplicar um golpe nela. Mas quando ligasse para verificar, descobriria que tudo era completamente legal. No dia seguinte, como se tivesse estado esperando minha ligação, o telefone tocou às 8 da manhã. Era Fernanda, e sua voz soava desesperada. Me disse que precisava falar comigo urgentemente. Quando perguntei como foi à Europa, ela respondeu que não tinha tempo para isso. Havia recebido uma carta muito estranha, dizendo que tinha que sair do apartamento em 30 dias. Devia ser um erro, não era? Eu sabia alguma coisa disso? Perguntei de quem era a carta, e ela me disse que era de uma empresa que nunca tinha ouvido falar. Investimentos. João Carlos Lita. João Carlos havia usado o próprio nome para a empresa. Que poético. Respondi que nunca tinha ouvido esse nome, que achava muito estranho. Fernanda me contou então que Bruno a havia abandonado na Europa, se foi com outra mulher e agora voltava para isso. Não entendia o que estava acontecendo. Ali estava a confirmação. Bruno havia abandonado ela, provavelmente quando o dinheiro acabou ou quando percebeu que os problemas legais aqui no Brasil eram mais sérios do que pensava. Pobre Fernanda. Tinha sacrificado a família por um homem que não valia nada. Ela me disse que não tinha mais ninguém, que precisava da minha ajuda. A ironia era perfeita.
Agora que tinha ficado sem o homem pelo qual me abandonou, lembrava que tinha uma mãe. Disse para ela vir quando quisesse, e ela veio na mesma hora. Quando abri a porta, me surpreendi com o quanto ela estava mal. Tinha emagrecido, estava com olheiras profundas, e sua roupa cara se via amarrotada e descuidada. Seus olhos estavam vermelhos de chorar. Por um momento pensei que ia me abraçar, mas se conteve como se lembrasse de repente como as coisas tinham terminado entre nós. Nos sentamos na cozinha, na mesma mesa onde eu tinha lido os documentos do João Carlos semanas atrás. Fernanda parecia pequena naquela cadeira, perdida, como quando era criança e vinha me contar os problemas da escola. Me disse que sentia muito pela forma como foi embora, que sabia que não se comportou bem comigo. Respondi que já tinha passado, mas ela insistiu que não, que me tratou mal, me disse coisas horríveis e agora não tinha ninguém. Quando perguntei o que aconteceu com Bruno, ela me contou que ele a enganou, que nunca houve negócio nenhum na Europa. Ele só queria fugir das dívidas que tinha aqui e usou o dinheiro da venda da minha casa para financiar a aventura dele. Todas as dívidas. Sim, muitas dívidas. Parece que ele estava pedindo empréstimos há anos, usando como garantia o apartamento onde moravam. Mas agora ela descobriu que ele não era o dono do apartamento. Ali estava minha oportunidade. Respondi que não sabia, que os assuntos de propriedades eram muito complicados. Fernanda me explicou que agora os bancos estavam cobrando as dívidas dele e dela. Diziam que, como eram casados, ela também era responsável. E, além disso, essa carta de despejo. Não sabia o que fazer. Não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha onde morar. Ela começou a chorar. Lágrimas reais de desespero genuíno. E por um momento, meu coração de mãe se amoleceu. Quis abraçá-la, consolá-la, dizer que tudo ia ficar bem. Mas depois, lembrei da frieza na sua voz quando me ligou do consultório, da facilidade com que me descartou, da maneira como me falou, como se eu fosse um fardo. Quando perguntei se ela tinha falado com algum advogado sobre a carta, ela respondeu que não tinha dinheiro para advogado, que gastaram tudo na Europa, que Bruno levou o pouco que sobrou quando fugiu com aquela mulher. Disse que não sabia o que fazer, que pensou que talvez pudesse ficar comigo por um tempo, só até conseguir emprego e achar um lugar pequeno para morar. Ali estava a pergunta que eu tinha esperado. Depois de me expulsar da minha própria casa, depois de vender minhas coisas, depois de me tratar como lixo, agora queria que eu a salvasse. Queria que a viúva pobre que ela tinha criado a resgatasse das consequências das próprias ações. Respondi que claro, que essa sempre seria sua casa. Fernanda me olhou com surpresa, como se não esperasse que fosse tão fácil. Perguntou se eu falava sério, depois de tudo que aconteceu. Respondi que ela era minha filha, que isso nunca ia mudar. Ela se levantou e dessa vez me abraçou. Foi um abraço desesperado de alguém que está se afogando e se agarra ao que encontra. Eu a abracei também, mas não com o amor incondicional de antes. Agora havia cálculo no meu abraço. Estratégia. Ela me agradeceu e prometeu que ia achar trabalho logo, que não ia ser um peso para mim. Disse para ela não se preocupar com isso agora, que descansasse, se recuperasse e depois veríamos suas opções. Fernanda foi embora naquela tarde para buscar algumas coisas no apartamento. Eu fiquei na cozinha pensando em como tinha sido fácil. Ela tinha vindo exatamente como eu planejei. Quebrada, desesperada, sem opções. Mas essa era só a primeira parte do meu plano. Tê-la morando comigo me daria a oportunidade perfeita para a próxima fase. Ia deixar que se instalasse, que se sentisse segura, que acreditasse que tinha encontrado refúgio na minha casa. E depois, quando menos esperasse, ia ensinar para ela a diferença entre ser pobre por escolha e ser pobre por consequência. Naquela noite, liguei para Dr. Sebastião pedindo para investigar as dívidas do Bruno. Queria saber exatamente quanto ele devia, para quem devia, e que opções legais tinha para separar essas dívidas da minha filha. Quando ele perguntou qual era meu plano final, respondi que era muito simples. Ia salvar minha filha, mas primeiro ela precisava entender o que significava realmente tocar o fundo do poço. Fernanda se mudou para minha casa no dia seguinte. Chegou com 2 malas e uma caixa de papelão, tudo o que restava da sua vida anterior. A vi desfazer as malas no seu quarto antigo, o mesmo onde dormiu durante a adolescência,
e pude ver a humilhação em cada movimento. Tinha passado de morar num apartamento luxuoso a se refugiar no quarto da juventude. Ela me mostrou um envelope que encontrou no apartamento, entre as coisas do Bruno. Tinha meu nome. Era outro envelope do João Carlos. Meu coração acelerou, mas mantive a compostura. Esse envelope era diferente do que encontrei no armário. Era menor, mais novo. Fernanda disse que talvez Bruno tivesse encontrado entre as coisas do pai quando ele morreu e esqueceu de me dar. Abri o envelope na presença dela. Dentro havia uma carta curta e uma chave pequena. A carta dizia que se eu estava lendo isso depois de ter recebido o envelope principal, significava que nossa filha estava passando por um momento difícil. A chave abria um cofre no Banco do Brasil, Agência Centro, número 158. Lá tinha algo que podia me ajudar a ajudá-la, mas para usar com sabedoria. Fernanda leu a carta por cima do meu ombro e ficou impressionada que o pai tinha um cofre. Eu disse que não sabia. Ela perguntou se achávamos que devíamos ir ver o que tinha, que talvez fosse algo importante, documentos ou algo de valor que pudesse nos ajudar. A desesperação na voz dela era palpável. Fernanda estava se agarrando em qualquer possibilidade de encontrar uma saída da situação, e eu ia deixar que se agarrasse um pouco mais antes de mostrar a realidade completa. Respondi que estava bem, que podíamos ir no dia seguinte. Naquela noite, enquanto ela organizava suas poucas coisas, eu me preparei para a próxima fase do plano. Fernanda estava exatamente onde eu queria, vulnerável, dependente e ainda sem suspeitar que eu tinha o poder de resolver todos os problemas dela. Mas primeiro, ela precisava entender completamente o que tinha perdido quando me abandonou. No dia seguinte, fomos ao banco. Fernanda estava nervosa, esperançosa. Eu mantive minha atuação de viúva confundida que não entendia muito sobre questões financeiras. O funcionário nos levou até os cofres, verificou minha identidade e abriu o cofre número 158. Dentro havia joias, muitas joias, anéis, colares, pulseiras, brincos. Algumas peças eu reconhecia como herança da família do João Carlos. Outras eram completamente novas para mim. Fernanda ficou sem fôlego quando viu tudo aquilo. Disse que devia valer uma fortuna, apontando para uma esmeralda e um colar de pérolas. Comentou que o pai tinha guardado um tesouro ali. Segundo a carta do João Carlos, as joias valiam aproximadamente R$ 150 mil. Era uma quantia significativa, mas não era nada comparado ao resto do meu patrimônio. Era como encontrar moedas no sofá quando você tem milhões no banco. Quando ela me perguntou o que fazíamos com aquilo, respondi que não sabia, que eram lembranças de família. Mas Fernanda já estava calculando. Disse que poderíamos vender algumas peças, que com esse dinheiro eu poderia recuperar minha casa de praia, e ela poderia pagar algumas das dívidas do Bruno. Ali estava de novo. Mesmo quando encontrava algo valioso, a primeira reação da Fernanda era pensar em como usar para resolver os problemas que Bruno tinha criado. Perguntei se ela tinha certeza que queria usar a herança do pai para pagar as dívidas do Bruno. Ela respondeu que não tinha outra opção, que se não pagasse alguma coisa, os bancos iam tomar tudo o que ela tinha. E, tecnicamente, ela não tinha nada, porque tudo estava no nome do Bruno. Disse que não conseguia emprego, com todas essas questões legais pendentes, que nenhum empregador ia querer contratar alguém com tantos problemas legais. Levamos as joias para casa. Fernanda as espalhou sobre a mesa da cozinha e as examinou uma por uma, calculando quais poderia vender e quais poderia conservar. Era doloroso vê-la reduzir as lembranças do pai a números numa folha de papel. Ela me disse que achava que com aquilo conseguiria resolver os problemas mais urgentes. Não todos, mas pelo menos os mais graves. Perguntei o que ela faria depois, e ela respondeu que procuraria trabalho, tentaria reconstruir a vida. Talvez conseguisse achar um quartinho pequeno para alugar, algo barato. Disse que não precisava sair, que podia ficar ali o tempo que precisasse. Mas ela insistiu que já tinha abusado demais da minha bondade, que eu também precisava de dinheiro e não podia sustentá-la indefinidamente. Era fascinante ver como Fernanda tinha construído uma imagem completamente falsa da minha situação financeira. Para ela, eu era uma viúva pobre que mal conseguia se sustentar, quando na realidade tinha recursos suficientes para comprar o prédio inteiro onde encontramos as joias. Naquela tarde, doutor.
Sebastião me ligou com o relatório completo sobre as dívidas do Bruno. A situação era pior do que pensávamos. Ele devia mais de R$ 180 mil a vários bancos e também tinha dívidas com agiotas. O que era mais preocupante era que ele usou documentos falsificados com a assinatura da Fernanda para alguns desses empréstimos. Quando perguntei se isso significava que Fernanda era responsável, ele explicou que legalmente era complicado. Se conseguíssemos provar que ela não sabia, poderíamos livrá-la de algumas dívidas, mas seria um processo longo e caro. Para um bom advogado especialista, provavelmente uns R$ 40 mil sem garantia de sucesso. Se ela tivesse o dinheiro para pagar as dívidas, seria Dr. Sebastião me ligou numa segunda-feira de manhã com as notícias que eu estava esperando. O processo legal estava completo. Conseguimos liberar Fernanda de todas as dívidas do Bruno. A evidência de falsificação foi aceita pelo tribunal. Era o momento. Depois de semanas observando minha filha lutar, trabalhar e refletir sobre seus erros, finalmente tinha chegado a hora de mostrar que ela nunca esteve sozinha, que sempre teve alguém cuidando dela em silêncio. Disse para ele organizar uma reunião, que era hora da minha filha conhecer a verdade completa. Ele marcou para sexta-feira de manhã no escritório. Contei para Fernanda que tinha conseguido uma consulta com um advogado que poderia ajudá-la com os problemas legais, mas não expliquei os detalhes. Ela aceitou vir, embora estivesse nervosa com o custo da consulta, dizendo que não tinha dinheiro para pagar advogado, que mal sobrava para as despesas básicas. Chegamos ao escritório pontualmente. Fernanda tinha se arrumado com a melhor roupa que tinha, que agora ficava um pouco folgada no corpo mais magro. Estava nervosa, mexendo nas mãos, esperando mais uma má notícia na lista interminável de problemas. Dr. Sebastião nos recebeu e agradeceu por termos vindo. Fernanda respondeu agradecendo por nos receber, mas avisou que sua situação financeira era muito complicada e provavelmente não conseguia pagar honorários altos. Ele disse que disso vamos falar exatamente e me entregou uma pasta grossa. Fernanda abriu e começou a ler, sua expressão mudando gradualmente de confusão para surpresa e depois para choque. Disse que não entendia, que os documentos diziam que Bruno falsificou a assinatura dela, que havia evidência de fraude, que ela não era responsável pelas dívidas. Dr. Sebastião confirmou que estivemos investigando o caso dela durante as últimas semanas, que encontramos evidência suficiente para provar que ela foi vítima de fraude de identidade. Mas ela perguntou como era possível, quem pagou essa investigação, que ela não tinha dinheiro para isso. O Dr. Sebastião me olhou. Era meu momento. Disse para Fernanda que havia algo que eu precisava contar. Ela perguntou o que era, e eu respirei fundo. Depois de semanas de atuação, finalmente ia revelar a verdade. Disse que o pai dela me deixou mais do que ela sabia. Muito mais. Ela perguntou o que eu queria dizer, e eu pedi para Dr. Sebastião mostrar os outros documentos. Ele tirou uma segunda pasta e entregou para Fernanda. Dessa vez, os documentos eram as escrituras de propriedades, os extratos bancários, os certificados de investimento, todo o patrimônio que João Carlos construiu em segredo. Fernanda leu em silêncio durante vários minutos. Seu rosto passou por uma gama completa de emoções: confusão, incredulidade, choque e, finalmente, compreensão. Ela disse que isso significava que eu era proprietária do prédio onde ela morava. Confirmei. Que eu tinha outras propriedades, contas bancárias, investimentos. Confirmei. Que quando ela vendeu a casa de praia, era minha casa e a venda foi fraudulenta. Confirmei que já tinha recuperado. Fernanda ficou olhando os papéis, tentando processar a informação. Perguntou há quanto tempo eu sabia disso. Respondi que desde o dia que ela me ligou do consultório médico. Ela perguntou se eu sabia tudo isso quando ela voltou da Europa pedindo ajuda. Confirmei. Se eu sabia que podia resolver todos os problemas dela quando a via chorar todas as noites. Confirmei. Houve um silêncio longo e tenso. Fernanda fechou as pastas e me olhou diretamente nos olhos. Perguntou por quê. Por que eu deixei ela sofrer se podia ajudá-la? Essa era a pergunta que eu esperava há semanas. Respondi que porque ela precisava aprender algo que não podia aprender de nenhuma outra maneira. Ela perguntou o que, e eu expliquei que ela precisava aprender o valor das coisas que tinha perdido. O valor da família,
do respeito, da responsabilidade. Quando ela me abandonou, não era só dinheiro que me tirou. Era dignidade, era amor, era confiança. Fernanda começou a chorar, mas não eram lágrimas de autopiedade como as que derramou durante essas semanas. Eram lágrimas de compreensão profunda. Ela reconheceu que me abandonou quando eu mais precisava dela, que me tratou como se eu fosse lixo. Confirmei, e que eu a salvei mesmo assim. Confirmei, mas não da maneira que ela esperava. Não a salvei dando dinheiro para que continuasse cometendo os mesmos erros. A salvei deixando que tocasse o fundo do poço para que pudesse aprender a se salvar sozinha. Doutor. Sebastião interveio discretamente, explicando que eu paguei todos os custos legais para livrá-la das dívidas do Bruno, que também recuperei todas as propriedades que foram vendidas fraudulentamente, que ela estava completamente livre de problemas legais. Fernanda perguntou sobre o trabalho de limpeza que conseguiu. Disse que podia deixar se quisesse, mas que esperava que não deixasse. Ela perguntou por quê, e eu expliquei que esse trabalho estava ensinando algo que ela nunca aprendeu quando tudo era fácil. Estava ensinando o valor do esforço próprio, a dignidade do trabalho honesto, a importância de valorizar cada centavo que ganha. Fernanda se limpou as lágrimas e me olhou com uma expressão que não via há anos. Não era o olhar de uma filha que precisa da mãe, mas o olhar de uma mulher adulta que respeita outra mulher. Ela me perguntou se eu a perdoava. Respondi que já tinha perdoado há muito tempo, que a pergunta era se ela conseguia se perdoar. Ela disse que não sabia se conseguia, que fez coisas imperdoáveis. Respondi que as pessoas cometem erros, que o importante é o que fazemos depois de reconhecer esses erros. Dr. Sebastião nos deixou sozinhas no escritório por alguns minutos. Fernanda e eu nos sentamos em silêncio, processando tudo o que tinha acontecido. Ela me disse que queria que eu soubesse uma coisa, que mesmo se eu não tivesse todo esse dinheiro, mesmo se realmente fosse a viúva pobre que ela pensou que eu era, ela teria aprendido a mesma lição. Perguntei que lição, e ela respondeu que não há nada mais valioso que ter alguém que te ama incondicionalmente. Durante essas semanas, a única coisa que a manteve sã foi saber que tinha um lar comigo, que não importava o quanto tinha arruinado a vida, eu continuava sendo a mãe dela. Disse que isso nunca ia mudar, e ela respondeu que sabia, mas que também sabia que não podia dar esse amor por garantido nunca mais, que tinha que merecê-lo todos os dias, com respeito, com gratidão, com ações, não só com palavras. Saímos do escritório de Dr. Sebastião com uma relação completamente nova. Não éramos mais mãe e filha unidas pelo sangue e costume. Éramos duas mulheres adultas que tinham se escolhido depois de passar pela prova mais difícil possível. As semanas seguintes foram de reconstrução, mas não do tipo que Fernanda esperava. Apesar de agora saber que eu tinha recursos suficientes para resolver todos os problemas, ela decidiu manter seu trabalho de limpeza noturna. Me disse que precisava terminar o que começou, que não podia simplesmente voltar para uma vida confortável, como se nada tivesse acontecido. Perguntei se ela tinha certeza, que não precisava se castigar para sempre. Ela respondeu que não era castigo, que era uma maneira de lembrar quem ela era e quem queria ser agora. A observei vestir o uniforme de trabalho, algo impensável meses atrás, quando morava no apartamento luxuoso com Bruno. Mas havia algo diferente na postura dela, na maneira como se movia. Não era mais a mulher quebrada que chegou chorando na minha porta. Era alguém que encontrou dignidade no trabalho honesto. Dona Carmen veio me visitar naquela tarde, como fazia toda semana desde que Fernanda voltou. Disse que havia rumores muito estranhos circulando pelo bairro, que a gente estava ouvindo que eu não era tão pobre quanto todos pensávamos. Alguém viu Fernanda saindo de um escritório de advocacia muito elegante no centro e depois a viram pagando todas as dívidas no banco. Isso custava muito dinheiro. Carmen me conhecia bem demais para enganá-la por muito tempo. Quando ela perguntou se eu estava mentindo sobre minha situação, me servi uma xícara de chá e me sentei na frente dela. Era hora de ser honesta com alguém mais. Contei que João Carlos me deixou mais do que ninguém sabia. Muito mais. Suficiente para que Fernanda e eu não tivéssemos que nos preocupar com dinheiro nunca mais. Carmen perguntou por que fingi ser pobre todos esses meses.
E eu expliquei que precisava que Fernanda aprendesse algo que não podia aprender de nenhuma outra maneira. Contei toda a história, a ligação cruel da Fernanda, meu plano de vingança silenciosa, as semanas observando ela tocar o fundo do poço e finalmente a revelação no escritório do Dr. Sebastião. Carmen disse que isso era brilhante e terrível ao mesmo tempo. Terrível porque deixei minha própria filha sofrer quando podia ter ajudado imediatamente. Mas também brilhante porque ela entendia por que fiz isso. Fernanda precisava aprender o valor das coisas que tinha perdido. Se eu simplesmente tivesse dado dinheiro para resolver os problemas, ela teria aprendido que sempre há alguém para salvá-la das consequências das más decisões. Quando ela perguntou se não doía ver Fernanda sofrer, respondi que cada dia, cada noite que a via chorar, cada manhã que a via se levantar para trabalhar cansada e derrotada. Mas eu sabia que se a salvasse cedo demais, ela não teria aprendido a lição completa. Carmen perguntou se eu achava que ela aprendeu, e eu disse para ela olhar por si mesma. Fernanda sabia que agora tinha acesso a dinheiro suficiente para viver confortavelmente, mas escolheu manter o trabalho. Sabia que podia se mudar para um lugar melhor, mas decidiu ficar comigo. Sabia que não precisava se preocupar com dívidas, mas estava usando as próprias economias para ajudar outras mulheres em situações parecidas. Carmen ficou surpresa ao saber que Fernanda estava ajudando outras mulheres. Contei que ela fez amizade com as senhoras com quem trabalhava e estava usando parte do dinheiro que ganhava limpando escritórios para ajudar uma companheira que tinha problemas para pagar a creche do filho. Carmen sorriu e disse que essa não era a Fernanda que foi para a Europa. Concordei que não era. Esta Fernanda entendia que o dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Entendia que a dignidade vem do trabalho e do respeito, não das posses materiais. Naquela noite, quando Fernanda voltou do trabalho, me encontrou lendo na sala. Ela me disse que precisava contar uma coisa. Dona Carmen perguntou se ela era a filha da senhora rica do bairro Norte. Fernanda respondeu que sim, que eu tinha dinheiro suficiente para que ela não precisasse trabalhar. Sabe o que Dona Carmen perguntou depois? Por que ela continuava trabalhando então? Fernanda explicou que precisava provar para si mesma que conseguia se sustentar pelos próprios meios. Dona Carmen riu e disse que essa era a diferença entre ter dinheiro e saber lidar com dinheiro, que eu tinha ensinado Fernanda a ser rica de verdade. Concordei que Dona Carmen era muito sábia e Fernanda disse que ela fez entender algo importante. Que não se tratava do dinheiro que você tem, mas de como você o usa e como se relaciona com ele. Fernanda se sentou comigo no sofá e disse que queria que eu soubesse que tinha tomado uma decisão. Ela ia continuar morando comigo, mas não como uma filha que volta para a casa dos pais. Queria ficar como uma mulher adulta que escolhe dividir a vida com a mãe. Perguntei qual era a diferença, e ela explicou que ia pagar a parte dela das despesas. Ia contribuir com a manutenção da casa e ia tratar nossa relação como uma parceria entre duas mulheres independentes que se amam e se respeitam. Disse que ela não precisava, mas ela insistiu que precisava que nossa relação fosse diferente do que era antes. Antes ela era uma filha que dava por garantido o amor e cuidado da mãe. Agora queria ser uma mulher adulta que valoriza e cuida da relação mais importante da vida. Perguntei sobre o trabalho. E ela disse que ia continuar trabalhando, mas não necessariamente limpando escritórios para sempre. Queria estudar, se preparar para fazer algo mais significativo com a vida. Mas queria fazer isso passo a passo, merecendo cada oportunidade. Tinha alguma ideia do que queria estudar? Sim, queria estudar assistência social. Essas semanas ensinaram quanta gente estava passando por situações difíceis sem ter ninguém para apoiar. Queria usar os recursos que tínhamos para ajudar outras mulheres que estavam passando pelo que ela passou. Era perfeito. Fernanda não só tinha aprendido a valorizar o que tinha, mas encontrou uma maneira de usar a experiência para algo construtivo. Perguntei sobre Bruno, e ela disse que Dr. Sebastião contou que ele foi preso na França pelo casamento fraudulento. Ia ser deportado em breve, mas honestamente, ele já não importava mais. Essa parte da vida dela tinha acabado. Perguntei se ela não sentia rancor e ela respondeu que não, que Bruno fez um favor sem saber. Se ele não tivesse a abandonado e traído, ela nunca teria tocado o fundo do poço. E se nunca tivesse tocado o fundo do poço, nunca teria aprendido a valorizar realmente o que tinha.
Naquela noite, pela primeira vez em meses, fui dormir completamente em paz. Meu plano funcionou perfeitamente. Fernanda não só aprendeu as lições que precisava aprender, mas emergiu da experiência como uma pessoa mais forte, mais sábia e mais compassiva. João Carlos teria ficado orgulhoso. 6 meses depois, nossa vida encontrou um equilíbrio novo que nenhuma de nós teria imaginado antes. Fernanda terminou um curso técnico em assistência social e eu decidi usar parte dos recursos para estabelecer uma fundação para ajudar mulheres em situações de abandono doméstico e financeiro. Uma manhã, Fernanda chegou com uma carta da faculdade. Tinham aceito ela na especialização. Quando perguntei quando começava, ela disse que semestre que vem, mas que queria que eu soubesse que ia pagar com as próprias economias. Guardou dinheiro do trabalho no centro social onde trabalhava agora. Perguntei se ela tinha certeza que podíamos custear a especialização facilmente. Ela disse que sabia, mas que precisava fazer isso sozinha. Fazia parte de quem ela era agora. Dona Carmen chegou naquela tarde para o chá semanal, tradição que mantínhamos há meses. Disse que precisava confessar uma coisa. No começo, achou que eu tinha sido muito cruel com Fernanda. Perguntei o que ela achava agora e ela respondeu que agora achava que eu fui a mãe mais sábia que já conheceu. Era verdade. A Fernanda, que estava na sala estudando para os exames, era completamente diferente da que foi para a Europa meses atrás. Essa Fernanda tinha uma serenidade que vinha de dentro, uma confiança baseada nos próprios méritos, não nas posses materiais. Carmen disse que ontem viu Fernanda no mercado comprando legumes para uma família que estava ajudando através do trabalho. Quando perguntou por que usava o próprio dinheiro em vez do orçamento do governo, Fernanda respondeu que algumas coisas não cabem em orçamentos oficiais. Naquela noite, Fernanda e eu jantamos na varanda, algo que se tornou tradição. Era nosso momento para conversar sobre o dia, planejar o futuro e simplesmente desfrutar da companhia uma da outra. Fernanda me disse que queria que eu soubesse uma coisa, que aprendeu que o amor verdadeiro não é o que te diz o que você quer ouvir. O amor verdadeiro é o que te ensina o que você precisa aprender, mesmo quando dói. Concordei que era uma lição difícil de aprender, mas necessária. Fernanda explicou que Bruno dizia o que ela queria ouvir, fazia ela se sentir especial, a convenceu que merecia uma vida de luxo sem esforço. Eu ensinei que a verdadeira riqueza vem do trabalho, do respeito e das relações genuínas. Naquela noite, depois que Fernanda foi estudar, me sentei na varanda sozinha, olhando as estrelas e pensando no João Carlos. Tinha cumprido a promessa que fiz para ele. Tinha cuidado da nossa filha, finalmente, da maneira certa. Não a salvei dando dinheiro quando precisava. A salvei ensinando a se salvar sozinha. A justiça chegou não como vingança, mas como educação. Não como castigo, mas como transformação. E no final, as duas ganhamos algo muito mais valioso que dinheiro. Ganhamos uma relação autêntica, construída sobre bases sólidas que nenhuma crise futura poderia destruir. João Carlos estava certo. A verdadeira herança não era o dinheiro que ele deixou. Era a sabedoria para usá-lo da maneira certa, no momento certo, para ensinar as lições que realmente importam. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.